uma anomalia muito estranha, está em uma cela de contenção humanoide na ala de segurança mínima do Site 17. Ele anda, fala e se parece com um homem, mas tudo o resto é envolto em um ponto de interrogação. Este é o SCP-343, que, como seu homônimo Deus, provavelmente causará discussões sempre que for mencionado. Ele é o criador de tudo que existe, a base para as fé abraâmicas? Ou ele é um impostor, um manipulador da realidade com imenso poder e predisposição para a ilusão, um cortesão da casa de Maladrog, Mateus, Metuselá, Jeová? Quem sabe? Realmente, depende de quem você pergunta e quais histórias você escolhe acreditar, e poucas pessoas gostam de uma boa história mais do que o próprio SCP-343. Se um dia você tirar um tempo para visitá-lo em seu quarto e pedir para ele revelar uma página no longo livro de sua história pessoal, ele pode ser gentil o suficiente para contar uma história. Uma história como esta, de um encontro com algo monstruoso que poucos outros poderiam esperar sobreviver ao encontrar cara a cara. Retroceda alguns milhares de anos. Ninguém sabe quantos exatamente. Deus, como ele escolhe se autodenominar, caminhou pelo chão rachado em sandálias desgastadas. Já fazia algum tempo desde que ele tinha visto um animal por aqui, e ainda mais tempo desde que ele tinha visto um ser humano. Não que isso o incomodasse, ele nunca se incomodou com sua própria companhia em uma longa caminhada como esta. Claro, ele poderia ter acelerado o tempo ou se teleportado, mas onde estava a diversão nisso? Ele era um turista no mundo das sensações, das experiências, da carne, osso, sujeira, sangue e areia. Afinal, qual é a diversão em criar um universo inteiro se você não pode aparecer de vez em quando para visitar e fazer como os romanos fazem? Não que os romanos estariam por perto por mais alguns milhares de anos. Até mesmo Atlas deve, ocasionalmente, deslocar o peso do globo de seus ombros para um passeio pelo bairro cósmico e o que quer que passe por ar fresco no vácuo. Deus assobiou uma melodia para si mesmo. Era uma região montanhosa e acidentada onde ele se encontrava. Os picos distantes tinham topos cobertos de gelo, um lugar de tirar o fôlego onde muitos realmente ficavam sem fôlego. Como os humanos arriscam suas vidas tão alegremente para fazer algo extraordinário. Isso nunca deixou de surpreendê-lo. Seu estômago roncou. Ah, como ele gostava dessa sensação. Uma das pequenas peculiaridades engraçadas desta forma humana que ele tecera para si mesmo. Não havia motivo para preocupação, se a memória não falhava, de sua última viagem pela região algumas décadas antes. Havia uma aldeia amigável não muito longe daqui. Eles sempre o aceitaram como um estranho genial, sem ter conhecimento de seu verdadeiro poder. Deus sempre acreditou que a bondade de uma pessoa é definida por como ela trata aqueles de quem não tem nada a ganhar. Por isso, causou-lhe grande preocupação ao se aproximar da aldeia e ver grandes plumas de fumaça subindo para o céu. Ele ficou tão chocado com isso que poderia decidir quebrar sua regra sobre caminhar como um homem, caso ainda houvesse alguma maneira de ele poder ajudar. Com um estalar de dedos, ele desapareceu e reapareceu no centro da praça da aldeia. Devastação total. Cabanas e casas haviam sido despedaçadas. Armas quebradas jaziam no chão. Alguns lugares estavam em chamas, outros manchados com rastros de sangue, como se uma terrível batalha tivesse ocorrido aqui. Mas algo estava errado. Nenhum corpo, nenhum de defensor ou agressor. Como uma vila próspera poderia ser tão completamente destruída e não deixar um único cadáver? Foi um ato tão bizarro e depravado que deixou até mesmo Deus intrigado. Esse era outro inconveniente de sua forma humana. Aqui na Terra, ele não tinha acesso à verdadeira onisciência. Como uma simples mente humana, limitada pelas restrições do tempo linear, poderia realmente compreender a totalidade da existência. Mesmo tentando fazer isso aqui, derreteria o cérebro de seu corpo humano em seu crânio e o deixaria escorrendo pelo seu nariz e ouvidos. Em vez disso, ele escolheu caminhar pelas ruínas da vila e investigar em primeira mão.
Flechas e lanças quebradas e espadas estavam espalhadas pelo chão. Alguns edifícios foram demolidos, mas não havia rastros ou projéteis perdidos que pudessem sugerir a presença de armas de cerco. Não, esses edifícios pareciam ter sido dilacerados. Alguns até ainda tinham marcas de garras. Que terrível besta poderia ter atacado esta cidade e feito isso? Então ele ouviu uma voz quieta e suplicante debaixo de alguns escombros próximos. Um sobrevivente, ele correu até o monte e o evaporou com um pensamento. Embaixo, um velho fraco, coberto de pó de pedra, estava tremendo. Deus o ajudou a se levantar e o guiou para uma das poucas cabanas ainda de pé na aldeia. Ambos se sentaram. Deus ergueu as duas mãos, acolhendo o espaço vazio. 2 xícaras ocuparam repentinamente aquele espaço. Ambas preenchidas com chá quente e curativo. Ele passou uma das xícaras para o velho enquanto bebia da sua própria. Ele perguntou ao velho se ele tinha visto o que havia acontecido. O velho disse a ele que não, ele não tinha visto nada em décadas. Ele ficou cego na sua juventude. Mal sabiam eles que essa mesma cegueira era a única razão pela qual ele era o único sobrevivente do massacre. O homem cego disse a Deus que um dos batedores da aldeia havia subido a montanha com um pequeno grupo de caça. O grupo ficou fora por dias, até que um dos membros, o mais jovem entre eles, retornou chorando, com frio e coberto de sangue. Ele disse que seus amigos haviam sido mortos por uma fera nas montanhas, algo que quase parecia um homem, mas terrivelmente errado. E seu rosto, seu terrível, terrível rosto. Ele nunca iria esquecer isso. Ele teve sorte de escapar com vida quando os outros foram despedaçados. Mas quando o jovem retornou, ele trouxe consigo a sombra da morte. Era uma maldição que condenou toda a aldeia, homens, mulheres e crianças, a um terrível destino. E esse destino estava sobre eles apenas 1 hora depois que o sobrevivente retornou. Claro, havia lacunas na compreensão do homem cego, dado que ele estava sem um de seus principais sentidos, mas os sons que ele podia descrever com perfeita clareza. Era fraco e distante no início, aquele grito terrível, e o galope, mãos e pés, trovejando contra o chão mais rápido do que qualquer cavalo poderia se mover, ficando cada vez mais perto. Outro aldeão viu isso se aproximando e gritou. Então estava sobre eles. O aldeão gritou, mas ele gritou mais alto, sempre gemendo, e gritando e soluçando como um monstro rastejando diretamente do inferno. As pessoas tentaram lutar contra isso pelo som. O homem cego, com olhos lacrimejantes e vazios, lembrou-se dos sons de flechas batendo e espadas se chocando contra algo. Mas até mesmo seus maiores guerreiros gritaram e morreram. Aqueles que buscaram e tentaram fugir e se esconder foram abatidos da mesma forma. Em breve, restaram apenas 2 sons na aldeia: o monstro e o homem cego, ambos chorando. Ele não entendia porque nunca o levou, não era justo, levou tudo o resto. Deixá-lo aqui vivo, quando todos e tudo que ele já conheceu foram destruídos, era um castigo maior do que a própria morte. Depois de matar todos esses inocentes, o monstro simplesmente vagou de volta para as montanhas, o som de seus soluços silenciosos ficando cada vez menor, até desaparecer completamente. Deus confortou o homem cego enquanto ele chorava pela perda de todos os seus entes queridos. Ele disse ao homem cego que subiria às montanhas ele mesmo e confrontaria a criatura em seu próprio território e, no mínimo, descobriria por que ela havia feito essa coisa terrível. Mas primeiro, ele deve relocar o homem cego para um lugar mais seguro. Ele colocou a mão no ombro do homem cego e ele desapareceu. Ele apareceria em outra aldeia amigável a quilômetros de distância. Deus enviou uma mensagem silenciosa para a mente de cada aldeão. Cuide bem deste homem. Ele passou por horrores que você nem pode imaginar. Sua bondade será recompensada mais tarde. Por isso, você tem minha promessa. Deus suspirou e voltou seus olhos cansados para as montanhas distantes.
Um monstro se escondia lá em cima, talvez uma de suas próprias criações, ou talvez uma corrupção de uma de suas criações. Seja o que for, o que existia sem seu conhecimento, existia sem seu consentimento, e ele pretendia saber sobre a fera nas montanhas. Embora, dado o que ele já tinha visto, ele não esperava receber uma calorosa recepção deste demônio assassino. A quilômetros de distância, nas montanhas, a criatura lambia o sangue de seus lábios rachados. Parecia que poderia ter sido um ser humano, ou algo que aspirava à humanidade ou zombava dela, com sua própria existência. Era uma besta enorme e desajeitada, com a pele à la Blaster, olhos vazios e sem alma, derramando filetes de lágrimas ardentes por um rosto horrendo e esquelético. Rastejou para dentro da boca congelada de uma caverna com grandes presas de gelo, ofegante e chorando. Tudo o que sempre quis era estar sozinho. Por que eles tinham que continuar interferindo? Eles não sabiam o que aconteceu? Todas as coisas terríveis que eles o fizeram fazer. A criatura enrolou seu corpo longo e desajeitado na posição fetal, arranhando grandes sulcos nas laterais de seu crânio, careca, com dedos longos e afiados. Coisas terríveis. Coisas terríveis, terríveis. Então, houve um brilho intenso a poucos metros de distância. O monstro ficou surpreso. Ele se virou para ver uma figura silhueteada na entrada da caverna. Ele usava sandálias e túnicas finas. Seus olhos brilhavam com um tipo de poder que o monstro não reconhecia. Este estranho encarou o monstro sem um pingo de medo em seu coração. Ele encarou diretamente nos olhos dele, sem vacilar. Não, 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 não. Ele podia sentir novamente a raiva borbulhando lá no fundo. Um caldeirão de raiva fervente, ele odiava a sensação como se estivesse sendo mergulhado em um tanque de metal derretido. Um fogo indescritível e dor percorrendo cada vaso. Começou a chorar e gritar, enquanto o estranho na entrada da caverna apenas observava sem mover um músculo. Você sabe quem eu sou? O estranho perguntou com uma voz profunda que traiu um poder, conhecimento e sabedoria quase infinitos. Mas isso não mudaria o resultado aqui. O monstro avançou sobre ele a velocidades que não seriam vistas novamente até que jatos e trens-bala fossem inventados milênios no futuro. Suas mandíbulas estavam abertas de maneira impossível, presas à mostra, seus braços estendidos e garras mortais prontas para atacar. Mas antes que aquelas terríveis mãos pudessem se fechar ao redor do estranho, ele desapareceu. O monstro tropeçou e rolou pela neve, confuso. Que truque estava sendo usado aqui? Vou levar isso como um não, disse a voz atrás dele. Você deveria mostrar algum respeito ao seu pai. Mais respeito do que você deu para aquelas pessoas pobres na vila, pelo menos. Fervendo de raiva, a criatura se virou e viu o estranho parado na escuridão da caverna, olhando para ele. Mas a besta não tinha a capacidade de admiração ou terror sagrado, apenas violência. Violência sem limites, ilimitada, incontrolável. Ele avançou em direção ao estranho novamente, tentando atingi-lo. De alguma forma, era como lutar contra uma túnica vazia. Nenhum de seus golpes mortais parecia atingir o estranho. O estranho saltou para trás, colocando algum espaço entre ele e o monstro, mas ainda sem suar. Ele respirou profundamente, depois exalou. O sopro saiu como um poderoso tufão, chocando até mesmo o monstro com sua força repentina. Foi soprado para trás, uma folha ao vento, até que suas longas garras se cravaram no chão e o ancoraram no lugar. O estranho deu um sorriso irônico com isso, impressionado. Nossa, você certamente é persistente, não é? Ele disse, talvez possamos conversar um pouco, ao invés de brigar. Quero saber por que você matou todas aquelas pessoas? Sem resposta. A fera rugiu, seus poderosos membros batendo no chão enquanto ela diminuía a distância entre si e o estranho em frações de segundo. Ela o mataria, o despedaçaria, o destruiria assim como todos os outros. Ele não lhe deixou escolha. De repente, o chão abaixo dele pareceu ceder. A criatura estava confusa. Ele olhou para baixo.
e viu que a antiga pedra, abaixo de alguma forma, havia adquirido as propriedades de um líquido e estava afundando. A fera entrou em pânico e começou a se debater. Era um bom nadador, mas não esperava precisar nadar aqui. O choque foi demais, e logo o chão o submergiu completamente, abafando seus terríveis rugidos e gritos. E assim, o chão se solidificou novamente, aprisionando a fera dentro dele. O estranho deu um passo à frente e olhou para o chão. "Um tempo necessário", ele disse. "Você não faz bem a si mesmo lutando assim." Apesar de sua terrível capacidade para o mal, Deus não pôde deixar de admirar a besta, pelo menos no nível da construção. Era tão simplificado, tão desprovido de encargos. Um assassino, até a medula, mas aparentemente imortal. Ele havia criado essa criatura? Bilhões de espécies, e as espécies que estas, por sua vez, criaram através de bilhões de anos de reprodução e evolução. E em algum momento ao longo do caminho, isso aconteceu. Era fácil até mesmo para o Criador do universo perder o controle de algumas das variáveis menores. E no grande esquema das coisas, até mesmo este monstro ainda era uma pequena variável. Mas aqui agora ainda era um grande problema. O chão tremia abaixo de Deus. Fendas se formaram. O pico da montanha tremia. Deus levantou uma sobrancelha genuinamente impressionado, enquanto o monstro se libertava de sua prisão de pedra e retornava à luta. Ele rugia e gritava ainda, seus olhos vazios fixos nele. Seu corpo esquelético pulsava e se agitava com poder. Diferente de qualquer outra criatura na natureza, era quase como se, quanto mais o conflito durasse, mais energizada a besta se tornava. Deus suspirou. Todos aqueles pobres aldeões. Eles nunca tiveram uma chance contra esse monstro. Ele avançou para ele ainda mais rápido e forte do que antes. Ele se teleportou para fora do caminho no último segundo, e as garras da besta cortaram uma parede de caverna próxima, sem esforço. Deus materializou-se por perto, mas ele não teve tempo de falar. A besta avançou novamente, e novamente, e novamente. Toda vez que ele reaparecia, a besta avançava sobre ele com uma velocidade impossível. Decidindo ampliar o campo de jogo, Deus teleportou-se para o topo da montanha. A criatura, de alguma forma sentindo sua presença, saltou para cima e escavou através do teto da caverna, explodindo do chão na frente de Deus, que estava flutuando apenas um pouco acima do solo. Seria sábio da sua parte parar, Deus disse cuidadosamente. Todo esse tempo, você sabe, eu estive pegando leve com você. Você não quer descobrir como é a ira de Deus. Nuvens de tempestade estavam se formando acima. Um poderoso trovão rugiu pelo céu. A fera não se intimidou. Ela rugiu e galopou em direção a Deus, e Deus, por sua vez, clamou uma resposta. Uma saraivada de relâmpagos, como o mundo nunca viu antes, ou depois, atingiu o monstro que avançava. O súbito clarão branco poderia ferir os olhos a quilômetros de distância. O monstro gritou com a explosão, sentindo sua carne se desprender de seus ossos e se atomizar no intenso calor da eletricidade ao seu redor. Ele podia sentir o próprio cheiro de queimado. A explosão de relâmpago durou apenas alguns segundos, mas para a fera pareceu uma eternidade. Quando o ataque parou, o ar ainda estava carregado com potencial elétrico. Deus olhou para a marca de queimadura preta na lateral da montanha, onde a criatura estava parada. Toda a neve num raio de 1 milha havia sido evaporada pela explosão. Foi uma demonstração crua do poder da natureza que faria até mesmo Zeus tremer em suas sandálias. E ainda assim havia movimento. Algo começou a se levantar do pedaço queimado, onde nada deveria estar vivo. Um esqueleto enegrecido, levantando-se trêmulo das cinzas, mas ainda muito vivo. Conforme começava a se levantar, nova carne começou a crescer sobre seus ossos, pouco a pouco. Até Deus ficou espantado com a visão disso. Ele nunca tinha visto uma criatura se agarrar tão ardentemente à vida, apesar de ter um poder verdadeiramente insuperável acumulado contra ela. Estava contra Deus e ainda assim lutou.
O monstro cambaleava em seus membros anormalmente longos, ainda desorientado, incomumente cambaleante para uma criatura movida por um propósito tão único e violento. Quando o suficiente de seu rosto cresceu de volta para fazer isso, começou a chorar e soluçar novamente, lágrimas escorrendo por seu rosto terrível. Olhando para esta criatura, depois de tudo isso, Deus não pôde deixar de sentir uma nova emoção, a piedade. Ele se abaixou até o chão e se aproximou da criatura como ninguém jamais havia feito antes. Ele a pegou em seus braços e a segurou, sentindo seus soluços pesados e miseráveis contra ele. A fera estava em tanta dor, ele podia sentir isso irradiando de dentro. "Fale, meu filho", disse Deus em uma voz suave e paternal. E pela primeira e única vez, o monstro falou. "Não posso olhar, não posso ver, me faz machucar pessoas. Não quero machucar pessoas, não posso olhar, não posso olhar, por favor." Foi tudo que conseguiu gaguejar antes de voltar a balbuciar ininteligivelmente. Mas foi suficiente. Suficiente para Deus entender sua dor. Ele não sabia se seria certo mudar a natureza do monstro. É sempre certo realmente mudar a natureza de alguém? Mas estava dentro de seu poder quase limitado conceder-lhe um alívio da dor. Ele acomodou a fera na neve abaixo dele. Estava quieto e imóvel. E Deus disse à fera: "Descanse agora, criança. Descanse por milhares de anos, se for necessário. Espero apenas que, quando eventualmente acordar, você se sinta diferente." E assim, outra história do catálogo do SCP-343. Claro, isso nos deixa com certas perguntas, a principal delas sendo, é verdade? 340 e 3096 tiveram esse encontro casual há muito tempo? Ou isso é apenas mais uma história exagerada de uma anomalia que se considera uma divindade? Nós temos a nossa verdade, e você tem a sua. Deixe-nos saber o que você acredita nos comentários abaixo. Agora vá conferir SCP-096 Shy Guy Escape, Incidente 0961, a violação de contenção e suas perguntas para Deus respondidas, para mais contos fascinantes das anomalias apresentadas neste vídeo.